Pessoal, já começo contando que o presidente Lula disse em conversa com jornalistas na Ásia que a desoneração da folha de pagamento que teve a prorrogação vetada pelo executivo na semana passada deve ter contrapartidas que pudessem ou deveriam ter contrapartidas que pudessem beneficiar os trabalhadores. A gente vai acompanhar agora um trecho do que disse o presidente e já avançamos nesse assunto. Vamos lá. A gente não pode apenas fazer desoneração sem dar a contrapartida aos trabalhadores. Os trabalhadores não precisam ganhar alguma coisa nessa história. Ou seja, a empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Sabe, não tem nada escrito que ele vai ganhar R$1 a mais. Olha, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse em coletiva de imprensa que o governo está aberto ao diálogo com o Congresso Nacional sobre esse veto de Lula ao projeto de lei que prorrogaria a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2027. Ele até menciona o seguinte: o veto da desoneração não tranca a pauta. A disposição do governo é de total diálogo sobre o tema. Gustavo Segreja, gostaria de saber a sua opinião se de fato o trabalhador sai prejudicado dessa desoneração da folha de pagamento, como justifica o presidente da República. Absolutamente não. Por quê? Por quê? Porque quando você tem uma diminuição nos encargos sociais, que se for normal, ponta a ponta, anualizado, é 102,3%, incluindo absolutamente tudo, o custo. Falamos aqui no 3 em 1. R$1.000 de salário, o trabalhador vai pegar no bolso 750, números redondos, e a empresa vai pagar 2.100. Então, quando tem essa desoneração, o que ajuda? A gerar emprego. Vamos ver agora. Se esse veto prosperar e o veto se manter, vamos ter demissões. Eu estive agora na região sul, Caxias do Sul e região. Tem um monte de empresas demitindo pessoas. Então, como se explica que demitam pessoas se tem, em teoria, um PIB que vai crescer e uma economia florescente? Não, é pela expectativa. Então, não é uma questão. E cuidado com outra questão. A esquerda, em geral, o que provoca, o que defende, pelo menos no discurso, manter o mesmo salário e baixar a quantidade de horas trabalhadas. Já acontece na França, a tentativa. No México foi aprovado, está sendo discutido. Diminuir de 44 para 40 horas. E aí pergunto, o trabalhador então quer trabalhar menos e ganhar mais? É uma questão de produtividade. Se a empresa paga menos, tem chance de contratar mais ou chance de vender mais barato, o que vai gerar um aumento da atividade econômica, consequentemente vai precisar de mais pessoas para trabalhar. Piperno, como é que você vê essa questão que é apontada pelo presidente Lula e a explicação que deu aqui o nosso amigo Segré? Segré coloca uma série de pontos interessantes. Eu vou, enfim, discordar só de um pequeno detalhe. Depois da ponte da amizade, você está começando mais leve, né? Vou tirar o abraço. Mas não se preocupa não, viu? Continua a amizade mesmo com o martelo ali depois. A França não é propriamente um governo de esquerda. O governo Macron, ou Macron, ele é, digamos, alguém que corre para a esquerda em pautas ambientais, mas é um liberal na economia e foi assim a vida toda, aliás, do banqueiro Macron. De qualquer forma, há, Segré, um fenômeno no mundo que é de que as empresas trabalham cada vez com menos pessoas e, em todo o mundo, os salários na indústria caem. Isso é um fenômeno mundial. Agora, eu acho que no caso dessa medida, veja, se não houver a desoneração agora, aliás, se não houver a queda dessa medida agora, isso vai acontecer nunca mais. Por quê? Porque aqui no Brasil, qualquer tipo de benefício, de vantagem temporária, com o tempo acaba se tornando uma coisa definitiva, incorporada à rotina e incorporada também aos supostos direitos de cada setor. Então, por exemplo, no caso dessa medida, você tem, por exemplo, um benefício para quem produz um determinado tipo de alimento, mas você não tem, por exemplo, um benefício para quem produz macarrão. Uma coisa estranha. Você tem, por exemplo, um benefício para determinados tipos aí de empresas de transporte, por exemplo, transportes rodoviários intermunicipais, mas não tem para outros tipos de transporte. Mas é por isso que há a defesa aqui sempre, inclusive Dávila e Gani falou muito sobre isso, sobre a defesa de que o benefício se estenda a todos os setores. Então, é um benefício, aliás, ruim, concedido pela presidente Dilma. Eu acho que em algum momento vem uma reforma tributária aí. Então,
cheia já de exceções, é verdade, mas não dá para ficar cortando um monte de coisa agora, até porque todos esses setores foram, de certa forma, também contemplados com a reforma trabalhista de 2017. E mais, citei aqui anteontem, um estudo do IPEA que mostra que esses 17 setores, eles de forma alguma passaram a empregar mais do que outros que não foram beneficiados por essa medida. Fala, Dávila. Bom, duas coisas. Primeiro, o depoimento do presidente é de alguém que nunca empregou ninguém. Porque se você conversar com o trabalhador, a coisa que ele mais quer é preservar o emprego. Então, qualquer coisa que ajuda a preservar o emprego, ele já acha positivo. Pelo menos ele está ganhando, todo dia está recebendo, todo mês está recebendo seu salário. Então, a primeira coisa é preservar o emprego. Segunda coisa, como a gente sempre fala aqui no 3 em 1, é hora do Brasil ter lei igual para todos. Tem que desonerar todos os setores e não um setor ficar criando privilégio. Toda vez que se cria privilégio, cria-se uma distorção na economia. Toda vez que cria uma distorção na economia, o que você acaba fazendo é onerando o resto da sociedade a pagar a conta para um privilégio. Isto é errado. Isso é o que vem distorcendo a economia de mercado no Brasil. E o Brasil, digo para vocês, não existe economia de mercado. Existe capitalismo de Estado no Brasil. Não tem economia de mercado aqui. Justamente porque é o regime das exceções. Então nós precisamos começar a limpar isso. Nós precisamos ter livre mercado para valer, competição, deixar os empreendedores a gerar emprego, e é isso que o Brasil precisa. Então é regra igual para todos, desoneração, tirar o peso dos tributos da folha de pagamento no Brasil, que é a mais alta entre todos os países emergentes, e isso, como bem ilustrou aqui o Segré, custa um absurdo para a empresa e fica menos dinheiro no bolso do trabalhador. Então, respondendo à pergunta do presidente, quer ajudar o trabalhador a ter mais dinheiro? Desonera todos os setores, diminui os encargos, aí sim vai sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador. Gânio, o presidente diz o seguinte: a empresa deixa de contribuir e o trabalhador ganha o quê? Pois é, eu não sei qual que seria a alternativa colocada por ele. Eu não consigo entender qual que seria uma outra medida. Um benefício estatal? Seria dinheiro público do mesmo jeito? Não tem jeito. Quando você desonera a folha de pagamento, você sim tem um ganho para o trabalhador. Por quê? Qualquer imposto, o ônus tributário, e aí eu estou falando tributos de uma maneira geral, é dividido entre a empresa e o trabalhador. E aí vai depender de condições de mercado, quanto que você consegue repassar no preço ou não, mas o ônus tributário é de ambos, né? Às vezes a empresa consegue empurrar isso mais no preço, empurrar isso mais para o trabalhador, às vezes o ônus fica mais com a empresa, mas sempre há um ônus. Quando você desonera a folha, você está beneficiando ambos, você está beneficiando a sociedade. Lá atrás, quando a presidente Dilma colocou essa medida, eu fui contra porque não havia uma equidade. Agora, dado que essa medida já está há muito tempo, a gente tem dois caminhos, Evandro. Ou a gente opta, como o Dávila aqui falou, para estender o benefício para todos e aí atingir a equidade com essa menor contribuição para todo mundo, ou a gente volta. Eu acho que o pior caminho, a pior escolha é atingir a equidade aumentando essa contribuição sobre a folha, porque isso pode gerar desemprego.